Cara, é uma eliminação prevista. A Libertadores do Flamengo é uma vergonha. A Libertadores do Flamengo é uma vergonha. O Flamengo perde para Palestino, o Flamengo perde 2 vezes pro Bolívar, tudo bem, era atitude, mas, gente, o Flamengo passou pelo Bolívar num milagre. O Flamengo ficou lá, tomando bola cruzando na área, a bola não entrou. Passou do Bolívar. Né? No Maracanã também não jogou para ganhar. No Maracanã não jogou nada. Quanto o Peñarol no Maracanã, foi uma das piores partidas que eu vi do Flamengo num jogo decisivo na minha vida. E o jogo da volta é um jogo fraco. Um jogo fraco contra um time fraco. E tem mais. O Flamengo foi eliminado no ano passado por um time mais fraco que esse, que era o Olímpico. Um time horrível. O time do Olímpico era horrível. Era assim, rebaixado com 5 rodadas de antecedência no passado. Esse Peñarol acho que brigaria para não cair também. E a verdade a dura realidade Olímpia e Peñarol salvaram o Flamengo. Porque o Flamengo perderia para o Fluminense num ano e perderia para o Botafogo no outro. Porque assim, a distância dos dois times para o Flamengo é gigantesca. Em termos de competência, em termos de seriedade de trabalho, em tudo. Em termos de futebol jogado, tudo. Então assim, agradeça. A verdade é essa. A chance do Flamengo tomar um 4-0 do Botafogo na semifinal era maior do que de passar. Muito maior do que de passar. Então, e aí, óbvio que a gente vai falar muito do Tite, óbvio que a gente vai falar muito dos jogadores. Só que, cara, só tem uma coisa em comum em todos os desastres que vem acontecendo no Flamengo nos últimos 6 anos. Mas nesses 6 anos tem 2 Libertadores, 2 Brasileiros. É verdade. Excelente. Mas me diz um ano em que o Flamengo começou a falar, nosso planejamento vai ser esse aqui e deu certo. E terminou com o mesmo planejamento. Mantido, né? Porque até quando ganha a Libertadores e Copa do Brasil, era o plano B, o C ou D. O Dorival deu muito certo. Quer dizer, e o próprio Jorge Jesus também não era o plano A daquela direção. Era, claro que não era. Quem cai nesse papinho de que, não, estávamos observando Jesus... Gente, o Jesus estava no estádio do Atlético Mineiro para ver o jogo do Atlético Mineiro, para treinar o Atlético Mineiro. E o Pelaipe que viu e ligou, olha, tá o Jorge Jesus aqui. E provavelmente quando ele falou, tá o Jorge Jesus aqui, provavelmente do outro lado ali, ele falou, quem? Certo, muito provavelmente. Ele fez a mesma coisa com o Vasco também, né? Também, era muito espetacular no Vasco. Então, assim, desculpa, nenhum momento a administração Landim traçou um planejamento e esse planejamento foi vencedor. Nunca aconteceu. Todas as conquistas da administração Landim são acidentes. Teve um acidente do Jesus chegar e dar muito certo. Teve um acidente do Rogério Ceni no meio do ano chegar e dar tempo de ganhar o Brasileiro. Teve um acidente do Dorival, que estava no Ceará. E antes do Ceará, estava um tempo sem treinar. Então, assim, ele nunca foi cogitado naquele momento para pegar um time do tamanho de um Flamengo, de um Palmeiras. Tamanho não, né? Do momento de Flamengo, de Palmeiras. Nenhum momento ele foi cogitado. Foi um acidente o Dorival chegar e ganhar a Libertadores. Agora, tem um lado de competência, claro, que é o lado administrativo, que o Flamengo se preparou para ter um time muito caro, muito forte, que é isso. Você fica a um técnico acertar ali de ganhar alguma coisa. Mas foi acidente. A administração Landim, ela é a pior administração em termos de futebol do Brasil. Se você pensar o que você poderia ganhar, o que você poderia ter, o Flamengo poderia fazer uma dinastia, cara. O Flamengo poderia fazer dinastia. Porque o Palmeiras, que tem muito mérito de ter rivalizado com o Flamengo, mas assim, eu acho, se pegar o time que o Flamengo teve, hoje não, tá? Hoje eu acho que o Palmeiras tem um time tão bom quanto melhor. Mas ali, de 22 para trás, ou de 23 até para trás, eu acho que o Flamengo tinha muito mais qualidade do que o Palmeiras. E o Palmeiras ganhou tanto quanto o Flamengo, porque o Palmeiras foi muito mais competente que o Flamengo. Porque não é difícil. Qualquer um. E aí você você está falando muito mais de planejamento, né? Se você parar para pensar que o Landim assume no início de 2019, né? Sim. Isso. Abel Braga foi o primeiro treinador. Sim. O Tite é o 10º. A média é de um técnico a cada 6 meses. Isso. E tem outra ganhando coisa. ou perdendo. Ganhando ou perdendo. É isso que eu quero insistir. Então, não, isso só ilustra tudo que ele falou de planejamento. Claro, na verdade, a falta de planejamento. Só tem um caso que o Flamengo foi demitido pelo treinador. O treinador saiu com o Jorge Jesus, que tem 2 componentes. Foi pandemia, pro Benfica, né? E era durante a pandemia, pro Benfica. Tem uma série de atenuantes que levam até o Jorge Jesus. Foi um ano tão atípico que quando você traz o nome, é como se fosse o início de uma temporada. Sim. Porque você teve 2 meses com o futebol parado para você escolher o seu técnico e começar o trabalho. A única desculpa é essa. E, de novo, só uma coisa rapidinho, que não é só nesse caso, já aconteceu quando o São Paulo, por exemplo, demitiu o Ricardo Gomes depois de um ano. Nós não demitimos, apenas não renovamos o contrato. Gente, é um negócio inacreditável que se fale isso. E se fala abertamente, e gente nossa, coleguinha, aceita. Não foi demitido, coisa, né? O contrato não foi renovado, gente, pelo amor, né? E outro aspecto só não paga a multa desse planejamento o Tite está fazendo o pior trabalho da carreira dele, eu acho, ou dos últimos muitos anos. É o da carreira. O Paulo Souza fez o pior trabalho da carreira, o Vitor Pereira fez o pior trabalho da carreira, o São Paulo fez o pior trabalho da carreira. É coincidência? Não é possível que é coincidência. Eu queria chegar aí. E só, pelo amor de Deus, tá? Não estou
diminuindo o trabalho ridículo do Tite, não. O trabalho do Tite é ridículo no Flamengo. E obviamente que ele tem culpa. Mas assim, gente, vamos olhar pro macro, porque a gente ficou São Paulo, que trabalho ridículo do São Paulo, beleza, veio o Tite. Que trabalho ridículo do Tite. Que trabalho ridículo do Vitor Pereira. Cara, quando que a gente vai dar o próximo passo e falar uma coisa mais séria do que tá acontecendo no Flamengo? Porque assim, só o técnico não explica pra mim. Esse próximo passo, de repente, também é... Claro que tá na conta da diretoria, mas eu acho que também tem que ser levado em conta jogador. Mas também mudou. Também mudou. O Rossi é um goleiro que tá fazendo praticamente sua primeira temporada hoje. O Varela, esse ano. O Varela tá praticamente fazendo sua primeira temporada como titular esse ano. O Fabrício Bruno fez a primeira temporada como titular em 2023. O Léo Pereira foi titular em 22. Léo Ortiz acabou de chegar. Léo Ortiz acabou de chegar, Alexandro Vinha acabaram de chegar. Gonzalo Plata, que ontem foi mal, acabou de chegar. Gonzalo Plata acabou de chegar. Aí você vem, Dela Cruz acabou de chegar. Gente, do time de ontem era Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique. Dos antigos, só. Porque se você entrar numa de tem que reformular o elenco. O elenco foi reformulado. O elenco do Flamengo, ele é novo em termos de idade, tem muito jogador novo, e é novo em termos de clube. Sim. Não, essa história, tem que reformular o elenco, meu amigo. Não, e sabe uma parada que me faz refletir, assim, tipo, de achar que o problema do Flamengo não é necessariamente o treinador, não é necessariamente os jogadores, e que está muito mais na forma como o clube gere o futebol. Sim. E aí não só diretivamente, né? Mas, a gente pega a figura do diretor de futebol, que é o Marcos Braz e tal, uma questão filosófica mesmo da parada do Flamengo, né? Você falou aí, os treinadores que passaram por lá viveram o pior momento da sua carreira treinando o Flamengo. Se a gente voltar, o Rogério Ceni era o melhor treinador do Brasil no momento. O Renato Gaúcho, que era o objeto de cobiça do Landim desde que ele assume e tal, tava sendo cotado para treinar a seleção brasileira, tá ligado? Talvez o nome mais forte. E no Flamengo ele não consegue nenhum título. E aí a gente fala de jogadores, por que o Tite veio e qual que era uma grande bandeira do Tite quando o Flamengo contrata ele? Vamos gerir o elenco. O vestiário do Flamengo vai ficar fechado e tal. Só que o Tite não consegue fazer isso no Flamengo. Mas até ontem, num jogo em que o Arrascaeta tá muito mal, muito mal, ele não tira o Arrascaeta, ele não consegue ter peito pra botar o Arrascaeta no banco e botar o Alcaraz. Eu acho que ele até gere o elenco, mas um elenco de escoteiros, desculpa com todo respeito a escoteiros, já desrespeitando um pouco. Crises, dissensões, desinteligências não estão acontecendo, mas um bom futebol também não. Eu acho que até o elenco ele consegue gerir, né? Mas acho que assim, o maior exemplo tá no... O que é mais importante, gente, de novo... E tudo que aconteceu com o Gabigol, por exemplo. Também, grande exemplo, bom, cara. Só se une, dependendo dos bad boys, só se une pra dar a volta olímpica. Né? Assim, eu vou dar o elenco tem que estar... Mas eu não tô querendo dizer tipo, amenizar vestiário, não. É dele ter peito pra bancar uma Arrascaeta, por exemplo. Que é uma gestão de elenco. O Flamengo ontem morreu no jogo com o Alcaraz, que é o jogador mais caro da história do Flamengo, 110 milhões de reais, 18 milhões de euros, no banco, sem entrar, com o Arrascaeta tropeçando na bola. Mas também essa questão... O Tite não é um técnico de peito que foi contratado por isso, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de ótimo trabalho em eliminatórias. Ele não é capaz de falar, Arrasca, você não tá jogando nada, sai, eu vou botar o Alcaraz, Então, também, e com detalhe, palavras do Tite, até a gente sabe isso mesmo, ele falou, tudo que foi pedido foi dado pela direção. Então, sim. Eu só quero fazer, e isso vale para o Flamengo, vale para todo mundo, inclusive vale para o Flamengo quando ele contratou o Vitinho na época, agora é um absurdo o que pagou. Eu acho o Alcaraz um ótimo jogador, acho um absurdo o que o Flamengo pagou pelo nível do jogador, e não é o jogador mais caro da história de qualquer clube que tem que jogar, e nem a gente receber no aeroporto, nem a culpa. No caso, na época de 2017, o Borja. Mas assim, não é porque é o mais caro que tem que jogar. Né? Mas eu entendo que o Arrascaeta não estava legal, podia botar o Rossi lá na frente que não estava legal. Assim, não porque é só mais caro. Quando você gasta 18 milhões de euros no jogador, desculpa, ele precisa ter qualidade suficiente. Eu concordo que se ele tá mal, ele não é para entrar. Só que ele acabou de ser contratado. Você paga 18 milhões de euros no cara e ele não pode entrar num jogo importante que o titular, e aí escolhe, Dela Cruz ou Arrascaeta, escolhe. Não tá jogando nada. Estão fazendo uma partida ridícula. Aí, meu amigo, então a contratação tá errada. Esse é o ponto. E até o movimento que aconteceu, né, com o Palmeiras, quando o Veiga tava mal, e aí o Abel ele demora ainda pra fazer o movimento. Quando ele faz o movimento e bota o Maurício, o que acontece com o Palmeiras? O Palmeiras melhora. E o Veiga vai pro banco. E o Veiga vai pro banco e depois ele vai voltando e agora tá recuperando um pouquinho. Mas tá voltando porque o Esteban se lesionou. Então, assim, Veiga, né? aquilo que já falavam muito do Tite, talvez, é um trabalho de um cara que tá perdido. Ele não conseguiu entender muito bem tudo que isso que a gente tá falando é daquela máxima que eu acho ótima para esse exemplo aqui, que é o Flamengo tá tão pobre que ele só tem dinheiro. Ele tá tão pobre
que ele só tem Mas dinheiro. desde É a 2019. frase famosa que não sei Excelente, quem é, mas eu acho maravilhosa. Ele é tão pobre que só. Eu acho só é que rico, só tem exemplifica dinheiro. o que é, porque o Flamengo tá pobre de trabalho técnico, o Flamengo tá pobre de gestão diretiva, o Flamengo tá pobre na atuação e na performance dos departamento jogadores. do comando. Né? Uma coisa Até uma porque coisa o que eu falo vereador sempre, virilizado está tentando a reeleição. uma coisa que eu falo sempre, e que óbvio que não é por isso que o Flamengo não ganha, mas o Flamengo não tem psicólogo. O Flamengo não tem um psicólogo. E cada vez mais todo mundo tem. Cara, os caras Falei isso chegaram, ontem aqui. eles perderam, o nego jogou pipoca no ônibus, não sei o quê, eles chegam em casa e assim, o Flamengo não oferece um acompanhamento psicológico. E todo Cara, a mundo gente viu a tem que Simone oferecer, Biles, cara. uma das maiores atletas da história, Veja o não documentário competir dela. numa Olimpíada porque ela não estava bem Durante a psicologicamente. Olimpíada. Durante a Olimpíada. No meio da prova, não tem condição, Então, cara, assim- deu os twists dela. E, de novo, quero reiterar porque você está falando o que eu falei ontem, e é para o Flamengo, é para todo mundo. E são os 4 ou 5 clubes, inclusive de ponta no Brasil, da Série A, que não tem psicólogo. Gente, é fundamental a saúde mental, o treinamento mental, cada vez mais, e depois da pandemia, mais ainda, inclusive para jovens que sofrem de ansiedade, das redes antissociais, vítimas do nosso chat e do superchat também, muito. de nós mesmos, da mídia, porque nesse a gente tem que ter momento mais tem alguém me xingando, responsabilidade. falando que eu só falo é merda, normal, é. e eu concordo também. É E só verdade. para deixar claro, não, e você é a mim mesmo. Eu concordo com 80% do que eu falo e 30% do que eu penso. Porque também quem fala o que pensa não pensa no que fala. Mas, de novo, gente, esse acompanhamento de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, do que foi, e aí, claro, não tenho condição técnica para isso, mas quem tem e científica precisa, cada vez mais os clubes, porque aguentar esse tipo de pressão, mas o cara ganha bem. Eu sei, mas, gente, de novo, estou falando sobretudo de meninos e de crianças. E no caso, até pela minha idade, 58 anos, eu posso falar. Sou mais velho de quase todo mundo, que jogam por óbvio. Tirando o Fábio, o goleiro, que segue muito bem, o Cazu, que é mais velho que eu, e o Felipe Melo. Cara, você precisa de um acompanhamento. Não, eu só ia completar que a gente tá falando do psicólogo e tal, assim, pra falar da gestão do Flamengo. E aí eu vou entrar até num tópico mais político, que aí eu sei que vai ter gente enchendo o saco, mas tudo bem. Quando a gente fala, por exemplo, a postura do Flamengo, do Landim, na pandemia e tal, fala, mas aí discute o negacionismo e tal. Gente, uma hora você ser burro cobra conta. Porque Não você só não acreditar burro, né, cara? em psicólogo, você é burro. Acima de tudo, burro. Não só burro. Eu Na não sou ciência, burro. né? Passa Na longe de ser ciência. só burro. Não sou tá? burro. Passa longe de ser só burro. Mas pra ser legal, a burrice cobra conta. Então, assim, você ser administrado por uma pessoa burra, porque, desculpa, você achar E você que pode ser burro e ter dinheiro. Tem muito dinheiro Exato. e ser competente Exatamente. no que ele faz na vida profissional. então, assim, você ser administrado por uma pessoa burra, e eu falo burra porque, pra mim, não tem outro caminho, tá? Tá. Você achar que o Flamengo, um time do tamanho do Flamengo, por exemplo, não precisa de psicólogo, você é burro. Ainda mais com nível de investimento. E inclusive o Marcos Braz, que também é burro, porque a declaração que ele fala, a declaração que ele faz sobre isso é psicólogo é coisa de viado. Ele fala isso. Ele tem essa frase? Ele tem essa frase. Eu Ele tem essa sabia. frase. Não, da série, surpresa, menos 10. Então, assim, eu sabia também. é esse nível de gente que administra o Flamengo. Não tem como dar certo, é impossível. Impossível. Não, e você vê, o tamanho é tão bom, esse time já jogou muito mais, ainda tem, né, que eles conseguem superar o Braz e o Landim. E, de novo, quero insistir, a Maria que meus chefes, e que minha família também, gostasse de mim como o Landim gosta do Braz, cara. É a maior parceira, é o Pelé e Coutinho, é o Zico e Júnior, para pegar um exemplo rubro-negro, era o Leônidas e Zizinho antigamente, porque não é possível, ou claro, né? A relação é uma bem relação, fácil uma de explicar, né? simbiose, É bem né, fácil de explicar. entre Se você tem Landim e Braz, né? Você tem um escudo como o Marcos Braz, você vai gostar dele. Se você tem um cara que te defende, dependente da merda que você fizer, você também vai gostar dele. Mas ok, tudo bem, mas como é que o Landim... É que o Landim, assim, mal aparece no Flamengo, só aparece em vitória, quando Lógico. interessa, ok, né? Ontem o Landim, ele passou inclusive, direto não na apareceu, zona desculpa de novo misturar, mas a questão de humanidade, né, de clubismo, é só ver, insisto, veja o documentário Sim. O Ninho, do cara Ainda tem craque isso. Pedro Asberger, a reação do presidente do Flamengo, não estou dizendo nem, quer dizer, lamentavelmente faz parte do pacote, ele nem aparecia na Assembleia Legislativa, ele apareceu uma reunião com as famílias. E o vice jurídico dele, que é o candidato para a eleição, O Rodrigo Dantas virou de para a Abranches. família na Exato. semana da tragédia e falou: gente, eu tenho 15 minutos, tá? Então a gente vai fazer essa reunião aqui rapidinho, 15 minutos que eu tenho um compromisso É mais isso importante. que é Pras apoiado famílias por ele, o que Rodrigo acabaram Dantas de de perder os Abranches. filhos dentro do Flamengo. Então esse é o nível de gente que gera o Para Flamengo. você, o grande culpado mesmo, Não até tenho pelos nenhuma resultados da diretoria? Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Se fosse pra gente, não sei se vai ter uma dinâmica dessa, eu ainda por uma questão filosófica, que não significa dizer que esteja certo, até porque é subjetiva. Para mim é sempre, mais do que tudo, o jogador. Porque é ele que ganha, empata e perde. Mas nesse caso do combo Flamengo, cara, quase que 33 mais a dízima, comissão técnica, e o Tite eu falo a comissão técnica como um todo, elenco e, sobretudo, essa direção desgovernada.